Quais impostos incidem na criação de uma holding? Nesse vídeo vamos falar sobre os seguintes impostos. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que incide eventualmente na integralização de bens imóveis em uma holding de natureza imobiliária. Ao longo desse vídeo eu vou explicar o porquê que eu falo de eventualmente. E também sobre o famoso ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Eu sou a Ana Cristina Teixeira de Sá, sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e direito societário, e nesse vídeo eu vou explicar para você em quais momentos cada um desses impostos pode acontecer. Primeiro, precisamos entender que abrir uma holding por si só não gera nem ITBI e nem ITCMD. A questão tributária começa principalmente quando os bens são transferidos para a holding. Então vamos lá, a pessoa física que tem determinados bens imóveis, por exemplo, e quer transferi-los para uma holding patrimonial ou imobiliária para posteriormente doar as cotas para os seus herdeiros, pode se deparar com esses dois impostos. Quando acontece essa transferência de patrimônio, ou seja, quando o imóvel sai do patrimônio da pessoa física e vai para o patrimônio da pessoa jurídica, para a holding, o município tende a cobrar o ITBI. Você precisa lembrar que o ITBI é um imposto municipal que incide na transmissão onerosa de bens imóveis. Então, quando a pessoa física integraliza, ou seja, transfere um imóvel para uma pessoa jurídica, essa transmissão ela é onerosa. Ou seja, até esse momento a gente entende que há nessa transmissão de imóvel que sai da pessoa física e vai para a holding a incidência do ITBI. Porém, a Constituição Federal prevê, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, uma imunidade quando o imóvel é transferido para uma pessoa jurídica para a realização de seu capital social. Ou seja, a própria Constituição prevê que não incide o ITBI na transmissão de bens imóveis ao capital social de uma pessoa jurídica, que é exatamente o nosso caso. Mas claro que o direito brasileiro ele não é simples e muito menos estático. Há uma relevante discussão nos tribunais e no STF com o tema 1348 de que essa imunidade seria incondicionada e também alcançaria as empresas que têm objeto imobiliário. Eu, inclusive, escrevi um artigo específico sobre esse assunto, defendendo que, pela leitura literal da Constituição Federal, a imunidade do ITBI na integralização de capital social mediante bens imóveis seria incondicionada. Isso significa que a ressalva relacionada à atividade imobiliária preponderante alcançaria apenas as operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica e não a integralização do capital social com imóveis. Essa é exatamente a discussão do tema 1348 do STF. Em março de 2026, o julgamento virtual chegou ao placar de 4 votos a 1 em favor dos contribuintes, em nosso favor. Porém, houve um pedido de destaque, o julgamento foi interrompido e vai continuar em plenário físico. Portanto, ainda não existe uma decisão definitiva e vinculante sobre a imunidade do ITBI. Mesmo assim, já existem decisões recentes aplicando essa interpretação. Mas o que vocês precisam saber é que, na integralização de bens imóveis em uma holding, o município pode querer cobrar o ITBI. E se isso acontecer, eu sugiro você a procurar um advogado de confiança para averiguar se essa cobrança feita pelo município é de fato legítima. O segundo imposto é o ITCMD, e ele aparece quando ocorre uma transmissão gratuita de bens, como a doação de cotas de uma holding aos filhos ou aos netos. O ITCMD ele é um imposto de competência estadual e a alíquota, portanto, é definida por cada estado. Alguns ainda mantêm alíquotas fixas, como é o caso do Paraná, que atualmente cobra 4% para qualquer transmissão. Outros estados eles já utilizam as tabelas progressivas, que podem chegar ao teto de 8% fixado pelo Senado Federal. Além disso, depois da reforma tributária, a progressividade da alíquota conforme o valor do bem transmitido passou a ser obrigatória. Mas no ITCMD não é apenas a alíquota que importa. A base de cálculo pode alterar substancialmente o custo do planejamento sucessório.
Antes da Lei Complementar 227 de 2026, existiam diferenças relevantes entre as legislações estaduais sobre as bases de cálculo. Em algumas situações, a doação de cotas era tributada com base no patrimônio líquido contábil da empresa, que nem sempre refletia o valor de mercado dos bens que estavam dentro dessa holding, e, em outras situações, seria o valor de mercado. Porém, com a vinda dessa legislação complementar, a base de cálculo do ITCMD ela foi uniformizada e deve corresponder ao valor de mercado do bem ou do direito transmitido. E no caso de cotas de sociedades fechadas, como é o caso normalmente das holdings familiares patrimoniais, a avaliação deve utilizar uma metodologia tecnicamente idônea e o valor não pode ser inferior ao valor do patrimônio líquido ajustado ao valor de mercado dos ativos e do passivo, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. Na prática, muito complexa a base de cálculo. A gente não sabe muito bem como é que os estados vão avaliar. Mas nós temos a certeza de que a carga tributária do ITCMD nas holdings aumentará substancialmente nos próximos anos. A aplicação concreta dessas regras ainda vai depender da chancela de cada estado e certamente vai gerar discussões judiciais. Mas a direção da mudança ela é clara. Utilizar apenas o valor nominal ou puramente contábil das cotas tende a cada vez ficar mais difícil. Por isso não existe uma resposta pronta sobre quanto custa criar uma holding. É necessário avaliar o valor pelo qual os bens serão integralizados, a possibilidade de imunidade do ITBI, como a gente discutiu, a legislação estadual do ITCMD, a futura doação das cotas e, principalmente, os objetivos sucessórios daquela família com a holding. Para mais vídeos como esse, me siga nesse canal.